Boa noite, meus queridos e queridas de Conversas de Quintal. Como eu digo sempre, Alimbi Mas, no crioulo da Guiné-Bissau, no nosso crioulo, quer dizer, estou de volta outra vez. Como sabem e como tiveram a oportunidade de ver ou não, se não tiveram, eu vou-vos já explicar que vou ter aqui dois convidados importantíssimos para este debate, não é? Vou ter a Joacine Catar Moreira, já estou nervosa, estão a ver? A mulher deixa-me nervosa. Vou ter aqui a minha conterrânea, Joacine Catar Moreira, ela que é historiadora, ativista feminista e antirracista. É deputada à Assembleia da República Portuguesa e neste momento, como eu digo, as mulheres são independentes. Pois é, a Nossa Senhora Deputada é independente e continua a fazer o seu trabalho sem olhar para trás, com o apoio das pessoas que acreditam na sua ideia. Também temos aqui Guiteles Ferreira, ele que é militante antirracista e pelo direito à habitação. A sua ação antirracista tem um especial foco na luta contra o anticiganismo. Pois é, são estes os meus convidados de hoje. Vamos falar um bocadinho com eles e abordar o tema que nos une hoje neste programa Conversas de Quintal. Como eu digo sempre, podemos fazer das redes sociais uma sala de aula e é isto que viemos fazer aqui hoje e vamos discutir como Portugal lida com a diversidade da sua população. Boa noite! Boa noite! Alô. Que tela mais linda! Basta estar a Joacine. Não lhes digas o que ela teve a fazer, não é? Amigo. Em relação ao batonzinho. Antes de mais, quero-vos agradecer imenso mesmo. Já ando atrás da Joacine há quase um ano, a nossa deputada, não é? Sempre quis falar com ela porque é uma mulher que eu pessoalmente admiro muito e sendo, como eu disse no início, uma conterrânea minha, dá-me imenso orgulho de lhe ver aonde ela está hoje e acredito que com a ajuda de todos ainda vai mais longe. E também é um prazer ter aqui Ferreira, não é? Ele que tem também uma causa muito especial e acho que é algo que nos une aos três. Vamos falar um bocadinho de como Portugal lida com a diversidade da sua população. Vou começar pela mulher, né? Com M grande, Joacine. Fala um bocadinho para quem não conhece, quem é Joacine Catar Moreira. Então, antes de mais nada, quero começar por agradecer à Bela Sano este convite. Eu sei que houve alguma insistência, mas eu normalmente estou sempre disponível para estar nestes eventos e iniciativas, mas só não foi antes porque de facto não houve disponibilidade. Portanto, eu hoje estou aqui muito, muito animada, não é? E antes de mais nada, e antes de iniciar, e isto exatamente porque eu sei que estás em Inglaterra, no Reino Unido, eu não posso desperdiçar a oportunidade de mandar beijinhos, enviar muitos beijinhos, porque eu tenho 11 irmãos, mas sou a única das irmãs que vivem em Portugal, os outros vivem todos em Inglaterra, não é? Então eu ia iniciar por enviar-lhes um beijo especial, não é hábito, mas hoje eu vou mesmo aproveitar. Pode, aproveita. Mesmo porque alguns estão um bocadinho assim, não é? Porque eu antes era uma irmã muito disponível e este ano eu estou um bocadinho menos disponível. Então, um abraço gigante à minha mana Zinha Moreira, Cláudio Moreira, Jusceline Catar, a minha Jussi do coração, Jaqueline Catar, Itivaldo Moreira, Jorge Moreira, Agnès Catar, Ana Moreira, Júnior Catar, Melissa Moreira e Angelina Moreira. Eu tive que escrever para não me esquecer de meter alguma ordem nisto. Portanto, às minhas irmãs,
e aos meus irmãos, informar-lhes que eles são o meu oxigênio, são um oxigênio fundamental, e sem o seu amor e o seu apoio, estas épocas irão ser muito mais complicadas assim. E então, indo neste momento, digamos, objetivamente, eu normalmente eu inicio por afirmar que nas minhas origens, na minha cultura, nós somos algo de alguém. Nós não existimos individualmente. Portanto, eu sou Joacine Catar Moreira, porque eu sou filha de Elsa Catar Madi e porque sou filha de Quinzinho Moreira. E estes depois são filhos e filhas de outras pessoas. Então, esta é o enquadramento necessário, não é? Porque às vezes nós nos iniciamos por dizer logo, eu sou pessoa tal, eu faço isto e aquilo, mas nós nunca nos devemos esquecer, e foi isto que eu recentemente tive a oportunidade de afirmar ainda na Assembleia da República, quando nós recebemos oficialmente os dirigentes guineenses. Eu lhes disse que, embora eu fosse deputada na Assembleia da República de Portugal, que o meu cordão umbilical estava enterrado no solo da Guiné. E então, onde quer que eu estivesse, a ocupar que cargo fosse, em que local fosse, eu nunca me esqueço das minhas origens. E tenho um orgulho enorme nas minhas origens, na minha família, naquilo que me foi ensinado. Então, eu hoje em dia sou deputada, mas eu antes era investigadora, e enquanto investigadora era igualmente também uma ativista. Portanto, hoje em dia eu ando entre estes universos, não é? E embora esteja a ocupar uma responsabilidade mais elevada, eu mantenho o meu espírito e a minha veia de ativista, de um lado, e ao mesmo tempo mantenho a minha relação com a universidade, com a academia e com o conhecimento, não é? E era isto. Muito obrigada. Quero aproveitar também para deixar um grande beijinho à tua mãe, uma grande mulher que eu gosto muito. E pronto, a avó dos meus filhos, a minha querida Elsa Catari, e também um beijinho, que já vi que temos aqui a Inês e a Jacqueline também. Um beijinho. Estão aqui a dar força à maninha. Um beijinho para elas também. E muito obrigada por teres aceito o convite e estares comigo aqui hoje para falarmos um bocadinho sobre o tema que nos une. Boa noite, Ferreira. Quero também que faças uma breve apresentação para quem não sabe, não é? Quem és e depois começarmos o tema, não é? Que nos traz aqui. Ok. Boa noite, então. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, estar aqui para falar contigo e mais a mais ao lado da Joacine, que é sempre um gosto. Acho que é a segunda ou terceira vez que nós nos conseguimos encontrar assim nestes eventos, acho que é maravilhoso, já que não podemos estar juntos. Eu sou sou muita coisa, não é? Mas também acho que não sou grande coisa comparado com a Joacine, que é uma colossa que aqui está. Sou um ativista, sim. Tenho alguns anos de luta antirracista. Tenho prezado a minha ação mais pela luta contra o anticiganismo. No entanto, sem perder o foco da estrutura toda que nos compele a esta luta. Tenho também um dos focos preferenciais ao direito à habitação, porque é aquele que mais nos retiram.
em Portugal, pelo menos, e isto por acaso é transversal a toda a Europa, mas mais de 80% das populações ciganas não têm direito à habitação, a escolher onde podem viver. Então tem sido um dos direitos mais caros na minha luta. Não luto sozinho, faço parte do membro do SOS Racismo, simpatizo com alguns coletivos na luta na habitação, como o Habita, e da organização Caleamengue, que é uma organização internacional de sede espanhola, com vários membros de vários países, todos ciganos, é uma organização cigana, que faz uma luta pelos direitos sociais, políticos e económicos das pessoas roma. Sou filho de pai e mãe ciganos, convém dizer, já que também estamos a falar da nossa filiação, que acho que é sempre muito importante falarmos. E, portanto, esta luta, além de ser uma luta pessoal, não é só uma luta minha, é uma luta que envolve um coletivo muito maior do que nós, envolve todas as nossas gerações anteriores, envolve todas as pessoas que participam na luta connosco e também outras que virão se juntar no futuro. Muito obrigada pela breve descrição que fizeram de o orgulho que sentem, não é? De serem quem são e também saberem de onde vêm. Eu acho que é muito importante nós sabermos de onde viemos, que é para então sabermos onde é que queremos chegar. Vou passar a palavra agora a Jocine. Jocine, eu gostaria de saber o que é que lhe levou para a política. Portanto, eu antes de me ter a hipótese de me candidatar, eu era analista, eu era investigadora na universidade e as minhas áreas de investigação estavam relacionadas com a política. Então, eu estudava a política, estudava os políticos, não é? E não era na altura um objetivo eu ser um dos elementos, não é? Esta coisa. Mas foi exatamente este ambiente, não é? Este ambiente que é ainda um ambiente muito regido por ideias relacionadas com a época colonial. E se nós olharmos aqui a maneira como os nossos familiares, as nossas mães, as tias, os nossos pais, os tios, irmãos, primos, a dificuldade de vida que é ser imigrante de origem africana em Portugal, não é? São anos e anos de um esforço enorme, mas de um esforço que raramente nos dá algum oxigênio, com as dificuldades imensas que há, com a segregação habitacional, com os ordenados miseráveis, com as dificuldades e com a falta de apoio do Estado, não é? Portanto, estes foram um dos elementos que a mim me fizeram entrar, não é? Foi a hipótese de estar numa área onde houvesse maneira de eu contribuir para melhorar a legislação. E melhorar a legislação é melhorar a vida cotidiana de milhões, não é? Pois é verdade. Agora a minha pergunta vai para Ferreira. Também gostaria de saber o que é que te levou a ser militante, não é? E lutar contra o racismo em Portugal e contra o racismo para com as etnias minoritárias que são os pretos, vou dizer como dizem, não é? Como é, os pretos e os ciganos também. Então, isso foi uma construção que era inevitável, porque quem sofre injustiças, mais cedo ou mais tarde, acaba por entender que tem que se organizar e lutar contra elas e de forma eficiente. Por acaso não foi de um dia para o outro que me tornei um ativista como hoje. É uma construção que a gente vai fazendo e acho que ainda estamos nessa construção. Mas o clique deu-se mais a partir da altura em que eu estava a terminar a licenciatura. Eu tirei Engenharia Física
E há muito tempo que eu andava um bocado a debater-me com a forma como nós ciganos éramos vistos na sociedade portuguesa. Uma visão super estereotipada, exotificada. Então, de uma forma muito ingênua, até, devo dizer, comecei a tentar fazer alguma coisa quanto a isso. Aproveitar que eu estava num espaço em que não tenho outras pessoas ciganas ao meu lado, que era o espaço académico da universidade, aproveitar os recursos que eu fui conseguindo construir neste percurso escolar e fui tentar combater esses mitos, esses estereótipos e por aí fora. E aos poucos e poucos fui vendo que a nossa situação era muito mais grave do que simples estereótipos, que os estereótipos iam muito mais além do que simples imagens ou simples bocas foleiras que as pessoas nos pudessem dizer na rua, tinha impacto direto na nossa vida, porque isso foi sempre algo que começamos cedo a perceber, que existe um padrão de vida muito diferente entre as pessoas ciganas e as pessoas não ciganas. E então esta necessidade de lutar contra esta injustiça levou-me a descobrir as razões destas diferenças, destas discriminações, e a tentar mudar isso. E descobri que não é de forma sozinho, não é? Individual, que a gente consegue fazer isso. Descobrindo o associativismo cigano em 2010. Entre 2010 e 2013, mais ou menos, conheço o SOS Racismo, conheço o Mamadou Ba. Iniciou toda uma luta completamente diferente da que eu tinha levado até então, muito mais organizada, muito mais consciente do que se passa, e desde então que tenho vindo a tentar construir este ativismo e esta forma de fazer política fora das estruturas partidárias, como forma de mudar o sistema, ou de pelo menos trazer mais pessoas para questioná-lo e querer mudá-lo. Muito bem, muito obrigada. Juscelina é irmã, não é? Joacina, achas que Portugal não aceita a violência da sua história colonial e por isso recusa-se a falar sobre o racismo? Há uma resistência enorme em se assumir que a história colonial foi uma história violenta. A maneira como a história nos é ensinada aqui é-nos ensinada como se fosse uma situação heroica, como se os portugueses fossem uns heróis, como se tivessem chegado à África, ajudado os africanos, etc. Não é? Isto é uma história que não corresponde verdadeiramente, minimamente, aliás. E eu, enquanto alguém que é licenciado em História, não é? Isto é uma área que a mim me é especialmente relevante. É importante desmistificarmos esta epopeia colonial, essa história de heróis e de heroínas. A história colonial foi uma história extremamente violenta. Originou a escravatura de milhões de indivíduos. A história colonial teve o estatuto do indiginato nos finais da sua existência. A história colonial foi uma história de exploração, foi uma história de invasão, foi uma história de desumanização de milhares de africanos e de africanas, e foi uma história também de desenraizamento, não é? Portanto, estes aspectos têm de iniciar a ser olhados de uma forma bastante objetiva, e é necessário que haja uma revisão dos manuais escolares para que a história seja ensinada da forma que é. Por exemplo, a nós nunca nos é ensinado a história da resistência africana, não é? Normalmente nos ensinam que os africanos receberam os europeus, foram escravizados, mas ninguém nos fala de que os africanos resistiram, e resistiram até o século XX, não é? Houve uma resistência enorme dos africanos à invasão, à exploração, à desumanização, não é? Portanto, há uma omissão da história da resistência, e é hora de nós encararmos isto, e isto é necessário também para ajudar
a desmistificar, a desconstruir muitas ideias erradas sobre a África e sobre os africanos e as africanas. Foi a história colonial que ensinou ao universo de que os africanos eram inferiores. Foi a história colonial que ensinou de que os africanos não tinham as mesmas aptidões, a mesma inteligência, a mesma humanidade. Então é necessário nós estudarmos como deve ser essa história para hoje em dia iniciarmos a alterar estes olhares para um olhar mais relacionado com a igualdade, não é? E isto é algo que origina aqui muita resistência. Os portugueses e as portuguesas resistem muito a assumir de que nós vivemos num país com racismo estrutural, com racismo histórico. Mas esquecem-se que a origem de todo o racismo foi o colonialismo. E nós nos esquecemos que o colonialismo só acabou há 40 e tal anos. Portanto, é normal que as estruturas do colonialismo, ainda hoje em dia, sejam aquelas estruturas que nós vamos usando, porque elas são estruturas imponentes de séculos e séculos, não é? Mas eu, independentemente de as pessoas acharem que é ótimo, que não é ótimo, de que é bom e é mau, eu sou historiadora. Eu estou a falar de factos históricos, estou a falar de investigação histórica, estou a falar da verdade histórica, não é? Ok, muito bem. Ferreira, qual é a história entre ciganos e a sociedade portuguesa? Para quem não conhece, por exemplo, eu quero saber, quero aprender. Então, a Europa moderna, que começou no ano por volta de 1500, ela foi construída em cima do anticiganismo. Isto é, um sistema político, económico e social que era profundamente contra um grupo de pessoas, que eram as pessoas Roma, para criar os seus Estados-nação. Porque a Europa foi um país que se desenvolveu através de identidades etnonacionalistas, e estas identidades eram fundamentais para construir os Estados-nação. Uma coisa é ver o Reino de Portugal, outra coisa é ver o Estado de Portugal. Uma coisa é o Reino de Espanha, outra coisa é o Estado espanhol. Não é? E esta estrutura, o Estado, que determina e que começou por volta de 1500 com um caráter colonial, portanto imperialista, absolutista, em que tu só tens um e único poder, em que só se fala uma só língua, em que tu só tens uma única religião e que só se aceita uma forma de vestir, de estar, de ser e de sentir. Ela começou a ser implementada por volta de 1500 e as primeiras vítimas na Europa inteira foi este grupo que vinha de fora da Europa e que estava a descobrir a Europa, que eram os ciganos. Pontualmente tiveste também os Sami no norte da Europa, no entanto isto ficou ali muito localizado no território dos Sami. Os ciganos não, os ciganos foi por toda a Europa. Na verdade, eles para poderem se construir como civilizados, como brancos, tiveram que ter um inimigo em comum, e esse inimigo em comum foi justamente os ciganos. E a razão por que eles queriam atacar os ciganos era porque estes traziam desafios que a própria Europa não estava preparada para lidar. Nomeadamente, tens o início da primeira revolução. O colonialismo é a história do liberalismo. A história que hoje nos conta sobre o liberalismo, que é uma ideologia muito boa, muito fofinha, que dá liberdade a toda a gente. Na verdade, ela é intimamente a ideologia do colonialismo, e esta ideologia ela implicava algumas mudanças na forma como as sociedades se organizavam na altura. Tu vais do feudalismo para o capitalismo atual através de pequenas mudanças que se tornam revoluções.
E alguma dessas mudanças teve a ver com o direito à terra, com o direito à mobilidade, o que é fundamental para definir fronteiras. Tu não podes ter a tua fronteira se essa tua fronteira não for definida. E essa fronteira só tem sentido se significar que há um poder dentro dessa fronteira. E os ciganos, eles viajavam por todas as fronteiras. Então eram logo um inimigo a bater, porque eles denunciavam que era possível viver numa Europa sem fronteiras. Havia outro problema, que é a propriedade privada. A propriedade privada das terras, porque até por volta de 1600 tinhas as chamadas terras comunitárias, que eram terras que não eram de ninguém e que os servos exploravam para eles próprios, pagando o imposto ao senhor feudal, não é? Essas terras comunitárias, elas começam a desaparecer. E há uma revolução que inicia-se na Inglaterra e que rapidamente se espalha para o resto da Europa. E acontece que os ciganos tinham esta característica, que era não reconheciam o direito à propriedade privada. Para eles, se tu estás numa terra, tu podes explorar essa terra, se não estás nessa terra, tu não és dono dela. Obviamente que os ciganos nunca se fizeram donos de nenhum território, mas respeitavam aquele território e as pessoas que lá estavam. Só que para reis absolutistas, eles achavam que isso era um desafio à sua forma de impor um modelo económico baseado num absolutismo da propriedade privada. Coitados, os ciganos nem sequer estavam interessados na terra, simplesmente estavam de passagem. E então tiveram este azar histórico, né, de estar num momento que é, curiosamente, quando os ciganos descobrem Espanha e descobrem a Península Ibérica, é justamente o momento em que os portugueses e os espanhóis começam a invadir a África e começam a invadir a América. O chamado período do expansionismo, né? Da expansão marítima. Então tu tens estas várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Tens a chegada dos ciganos, tens estas revoluções liberais, ou proto-liberais, tens este absolutismo, portanto a instituição do colonialismo em si, do imperialismo, não é? E tens todas estas descobertas em África e na América que vêm trazer riquezas e que precisam de ser justificadas. E essa justificação é através da criação das tais identidades etno-nacionalistas. E como falámos aqui no início, ninguém se define por si próprio, define sempre em relação a outros. Os europeus na altura, que eram brancos, já se consideravam brancos, eles tinham que ter o seu inimigo, o seu outro, o seu bárbaro. E esse outro bárbaro era o cigano. O cigano seria o incivilizado, o selvagem, o branco seria o civilizado. O cigano seria aquele que não tinha direito a bens, nem a propriedade, o branco era aquele que tinha direito a propriedades. Então foram-se construindo em cima destes ódios e destes outros, sendo que os próprios ciganos também não eram cristãos. Eles eram islâmicos ou hinduístas, aliás, eram mais islâmicos, eram muçulmanos, na sua maioria. Ainda hoje a religião principal dos ciganos atualmente é Islão, apesar de muitos já serem cristãos. E então isso era o outro problema, não é? Não era o cristianismo, não eram os judeus, mas também não eram cristãos, não é? Eram justamente islâmicos, ou então não reconheciam a sua religião, mesmo quando os ciganos diziam que eram cristãos, o Papa não os reconhecia como cristãos, porque eram ciganos, porque o cristianismo era a religião do branco. Então sempre houve isto de inferioridade, como podemos ver tanto para os africanos como para os ciganos. Faz parte da história que ninguém quer contar, não é? Ninguém quer falar disso. Estudei em Portugal e nunca soube dessa parte. Era sempre, como Jacine disse muito bem, que os portugueses foram lá salvar os africanos da miséria e trazê-los para uma Europa melhor, não é? Para terem uma vida mais estável, uma vida com direitos, o que sabemos que não acontece. Agora quero saber, passar para a Joacine. Joacine, que foste a primeira deputada eleita pelo LIVRE na história do partido e uma das 3, atenção, de milhares e milhares, das 3 mulheres negras eleitas para a Assembleia da República em 2009. Como é que foi isto para ti? Visto que as pessoas que votaram também são portugueses, não é? Foi uma eleição especial, muito emocionante, né? A época das eleições, da campanha, mas também a época depois das eleições foi também uma época bastante emocionante.
Então, eu era, digamos assim, muito mais à esquerda do que o meu antigo partido era. Mas eu logo no início eu lhes avisei disto, porque eles auto-intitulavam-se da esquerda moderada. Eu dizia, pessoal, eu não sou uma pessoa moderada, nunca fui, não é? Mas então, e aí, ai não, porque agora desejavam dar um novo rumo, não é? Porque já tinha havido, do tipo, várias eleições, eles nunca tinham elegido, nunca tinham conseguido que alguém fosse eleito nem nas europeias, nem nas legislativas, nem nas autárquicas, houve ainda um ou outro por ali fora, mas o que a mim na altura me foi, digamos, transmitido era que desejavam entrar numa outra época, numa outra era, redefinirem-se aquilo ali fora e que eu tinha os ingredientes necessários para esta redefinição, porque era uma mulher negra, ativista, feminista, académica, de esquerda, que cagueja, que tem muitas especificidades, e eles achavam que isto era, digamos, um outro caminho e a hipótese de redefinição estratégica ou ideológica, não sei. Só que eu acho que a minha eleição despertou algumas ansiedades que eu já tinha me percebido que existiam num elemento ou outro, mas não tinha ideia de que era assim algo do tipo tão generalizado. Então, o que houve foi que, ainda antes da eleição, mal iniciaram a dar a hipótese da minha eleição, não é? As atitudes foram se alterando, acho que ainda não se tinha a certeza absoluta se eu efetivamente iria ser eleito ou não, exatamente porque eu era a primeira mulher negra número 1 numas eleições legislativas, não é? E quando a seguir sucede a eleição, sucede igualmente bastante insatisfação. Então os militantes iniciaram a achar de que eu estava a radicalizar o partido. Depois outros iniciaram a achar que a minha ótica não era suficientemente ambientalista. Outros começaram a achar 1000 histórias e 1000 não sei quê, e entretanto decidiram que o melhor era me substituírem rapidamente. Mas eu sou filha de guineenses, né? E como é que te sentiste? Qual é a atitude deles? Não foi um choque absoluto, mas eu assumo que não estava minimamente à espera que estas movimentações iniciassem logo após a eleição. Eu achava de que ainda me iam dar um ano de oxigênio, iam dar um ano para que eu errasse, um ano para que eu metesse as mãos nos pés, os pés pelas mãos. Eu nunca achei que aquilo fosse algo imediato, não é? Do tipo, ela precisa de ir embora imediatamente e por ali fora. Obviamente, eu, enquanto académica, também analista política, eu tinha alguns instrumentos teóricos e metodológicos. E eu de maneira nenhuma iria admitir nós termos feito uma campanha maravilhosa, com apoio de indivíduos fantásticos, a maioria dele do mundo das artes, não é? Indivíduos que apoiaram com o seu
trabalho, a sua experiência, com a sua originalidade, com o seu amor, não é? E houve muitas pessoas que efetivamente elegeram-me por acharem que estavam a eleger alguém que representava uma mudança no panorama, não é? Portanto, eu não ia estar a admitir de que eles naquele momento retrocedessem e alterassem as coisas e regressassem à esquerda moderada, europeísta, ambientalista, e avisei-lhes que houvesse o que houvesse, eu não sairia, iria cumprir a minha legislatura. Obviamente que isto originou uma reação altíssima, Pois foi. mas uma reação que também teve muito apoio dos órgãos de comunicação social, de outros. Bem que falaste disso. De outros interesses. Houve uma espécie mesmo de união quase nacional para me infernizarem a minha existência e impedirem que a legislatura avançasse ou que ao menos que originasse a minha desistência. Mas isso é completamente inviável. Eu sei exatamente o que eu desejo, eu acho que estou onde preciso de estar, eu vou cumprir aquilo pelo qual eu fui eleita. Obviamente que hoje em dia, com muito menos recursos, com muito menos hipóteses, com muito mais isto e aquilo, mas mesmo assim, este ano houve vitórias importantíssimas. Estou muito orgulhosa porque esta sessão legislativa foi importante em muitas áreas. E eu me orgulho imensamente de, por minha iniciativa, nenhum imigrante vai autofinanciar a nacionalidade, porque nós antes precisávamos de dar 200 e tal euros, fora toda a documentação que era oriunda ou de África ou da Ásia ou de não sei onde, autenticada pelas embaixadas lá, etc. Hoje em dia, a naturalização, a nacionalidade por naturalização não vai exigir nem um euro. Portanto, nós iremos lá e é da responsabilidade do Estado aceitar as imensas... Acordou. A minha filha acordou. Freira. Não vai mais ser necessário custearmos uma submissão. É que antigamente, mesmo que nos rejeitassem a nacionalidade, não nos devolviam, não é? Nenhum euro sequer. Era um investimento enorme. As pessoas entravam numa grande ansiedade porque a maioria destes indivíduos são imigrantes com ordenados complicados, e isto, na minha ótica, é uma importante vitória. Houve outras, nomeadamente a homenagem a Aristides, houve outra que vai haver este ano ainda, ou logo no início do próximo ano, uma campanha nacional antirracista nos órgãos de comunicação social. Foi uma iniciativa legislativa minha e o Estado vai investir, não é? Portanto, houve áreas úteis, este ano foi um ano útil, este ano eu espero que seja ainda muito mais útil ainda, porque acho que este ano não vai ser já o ano de sobrevivência, acho eu, não é? Mas obviamente que é um ano muito complicado, onde houve a legitimação do discurso de ódio, as pessoas deixaram de ter receio de serem racistas. Pois foi. Deixaram
Ok. Não. Anda cá. E agora não podes ficar aqui na Olá! Ela está meio Tem um adormecida. momento só, está bem? Ok. E é um ano que na minha ótica, legitimou uma série de fantasmas, legitimou muita violência, legitimou muito racismo, discurso de ódio, xenofobia, e mais do que nunca nós precisamos estar unidos e unidas para lutarmos contra isso, né? É verdade, é verdade. Vou passar agora para o Ferreira. Em relação ao que o senhor, nem posso dizer senhor, né? Ao que o André Ventura disse que durante agora esta pandemia que os ciganos tinham que se, não é? Seria apenas, né, os ciganos que teriam de se, como é que se diz? Aqui ao lado, um momento só. Ajuda-me aqui, esqueci-me. Que eram apenas ciganos que tinham que fazer. Ai meu Deus, agora a palavra não me está a sair. O confinamento, não é? O confinamento. O que é que tu. Sim, o que é que tu tiras destas palavras e dessa suposta, não é? Ideia que veio do André Ventura, que faz parte do partido Chega, pelo que nós sabemos, até se falou aqui na rádio, uma das revistas aqui na Inglaterra falou sobre isso também. O que é que tens a dizer? O que eu tenho que dizer é, repara, nesta história toda, a Joacine é uma deputada e antes de ser uma deputada é uma pessoa super competente, é uma pessoa com história, uma história de luta, porque ela veio dos movimentos e batalhou muito para conseguir chegar a ser candidata e finalmente ser eleita e continua a batalhar para que possa ser respeitada como a deputada que é. E, no entanto, tens várias anedotas, como o André Ventura, como Nuno Melo, como vários outros que existem, que, sem qualidade nenhuma, sem competências nenhumas, conseguem facilmente chegar o que outros, com mais competências do que eles, com verdadeiras competências, custam muito a lá ir. Aí já vemos que este sistema que nós temos, da suposta democracia liberal em Portugal, e não só, ela olha perfeitamente e sabe as pessoas que se estão a candidatar e quem quer a dar poder e quem não quer. Existem 3 poderes em Portugal, porque é uma república, e os 3 poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, eles protegem estas anedotas que não têm qualidade nenhuma e que só vêm para ganhar dinheiro e servir a grandes corporações, sejam elas bancos ou empresas financeiras. Isto sim é o que nós vamos estar a ver. O que é que eles dizem ou falam não me interessa muito, porque não dizem nada de novo. Aliás, 80% das pessoas ciganas não podem viver, não podem escolher onde viver em Portugal. 80%. E na Europa, 9 em cada 10 pessoas ciganas vivem abaixo do limiar da pobreza. Isto é claramente um apartheid. Isto é claramente uma segregação na Europa e em Portugal também. Quando tu tens estas ações a serem já concretizadas, o que outros dizem e nada lhes acontece apenas vem provar que este sistema não é para nós. Não é para nos proteger, é só para continuar o mesmo projeto anti-cigano de há 500 anos atrás, 600 anos atrás. Isto só nos leva a uma única conclusão, que é repensarmos bastante se é por aqui que nós vamos continuar a lutar ou a acreditar, porque uma coisa é lá estar por sobrevivência, outra coisa é acreditar que isto possa mudar. E se não pode ser por aqui que isto se mude, então nós temos que pensar alternativas a este sistema que nos é imposto e começarmos a pensar como é que a gente pode também participar na construção de uma sociedade em que nós também temos direito a dizer o que é que deve ser aceito e o que é que não deve ser aceito.
Então, com isto eu perguntei a opinião que Portugal é um país racista? Todos os Estados capitalistas são racistas. E todos os Estados europeus são especialmente racistas. Portugal, Espanha, Itália, França, não importa. Todos eles são racistas, nem é mais racistas, nem é menos racistas, porque o racismo é um sistema político que foi instituído e imposto por força de armas desde 1500 até hoje. O racismo é um sistema que está na base do imperialismo europeu, que continua ainda hoje. Portugal foi forçado a abrir mão das colónias do Brasil e de África, no entanto, continua com relações muito próximas com estes antigos países, com estes antigos Estados, em que os coloca em subalternidade. França também, Inglaterra também, e nem se fala dos Estados Unidos da América, com o imperialismo norte-americano, até se vira contra os próprios aliados, como os europeus. Ainda há pouco, nos últimos tempos, tens visto Trump a ameaçar vários países da Europa para se colocarem contra a China, só porque a China está a crescer e está-se a tornar o rival dos Estados Unidos da América. Então o racismo é algo constitucional, basicamente. É estrutural. Quando nós falamos em racismo estrutural, é isto mesmo. Não só porque ele é historicamente construído, que significa que ele vem a ser construído desde há 500 anos. Não foi construído há 500 anos e depois acabou e agora só temos restinhos. Não. É exatamente o mesmo processo. É exatamente o mesmo projeto. Começou há 500 anos e continua-se a manter-se e a construir. Ele vai tomando novas formas. Hoje não é admissível a escravatura. Hoje não é admissível muita coisa. No entanto, eles conseguem forçar as pessoas a terem que se submeter a situações de injustiça. Países como o Brasil, Angola, Moçambique e acredito que também a Guiné têm que estar constantemente a ser subalternizados à Europa, por meio de Portugal ou não necessariamente. Países como a Venezuela, a Argentina, Peru, idem. E tens mesmo países que estão a ser ameaçados pelos Estados Unidos da América em votações, por exemplo, na ONU ou na NATO. Portugal está a ser ameaçado na NATO, por exemplo, porque se Portugal não boicotar a China, os Estados Unidos já ameaçaram Portugal com relação à NATO. Pouco antes foi a questão de Israel, se certos e determinados países não apoiassem a posição dos Estados Unidos da América a reconhecer o Estado genocida de Israel, que está a ocupar a Palestina, que os Estados Unidos iam retirar o apoio militar desses países, deixando-os aos seus inimigos. Se bem que não são países também assim muito bons, mas não importa. Dá para ver como é que ele é tão despudorado, quem tem poder, não é? É tão despudorado a fazer estas ameaças e ninguém lhes faz frente. Portanto, quando estás dentro de um país pequenino como Portugal e tens espantalhos que são protegidos pelo sistema a fazerem o que fazem, a única coisa que eu posso dizer, ok, vamos falar então desta proteção, porque de resto, o que os protegidos fazem, para mim não me interessa muito, e é desviar a atenção, porque é isso que eles querem, desviar-nos a atenção. Vamos focar então no ponto que importa. E neste caso é isto, quem é que está a proteger e porquê? Porque um partido como de extrema-direita, como o PNR, o Chega, ou até mesmo o CDS, que para mim sempre foi de extrema-direita, apesar de não tanto expressivo, não é? Eles são protegidos constitucionalmente contra a própria Constituição, o que é uma contrariedade, não é? Uma contradição aqui interna muito grande. No entanto, eles são protegidos pelos juízes. Tens 11 juízes, são 13, mas atualmente acho que são 11. Eu já não sei se já são outra vez os 13 ou não. Estão no Tribunal Constitucional que protegem estes partidos, que protegem estes porta-vozes, que protegem os seus interesses. E aqui é nos interesses que nos interessamos, que é quais são os interesses que eles têm por trás. E, novamente, é óbvio, eles são contra a lei da nacionalidade, porque eles querem ter uma forma de poderem escravizar legalmente pessoas imigrantes. Mas não qualquer uma, porque um ucraniano branco, um espanhol branco, não sofre aquilo que sofre um negro africano ou um negro brasileiro. Mesmo os próprios ciganos, na Bulgária, a própria União Europeia, tem cidadãos de primeira e de segunda. Tens os brancos, que podem ter acesso ao espaço Schengen,
Portanto, agora não porque estamos em Covid, né? Mas podem circular por toda a Europa, mas Sim. os ciganos não têm direito, porque é necessário um passaporte, e a Bulgária não passa esse passaporte aos ciganos. A União Europeia, o Conselho da Europa, sabe desta situação e fecha os olhos. A República Checa, a Hungria, ou muitos outros países dentro da União Europeia, eles estão a fazer um apartheid anti-cigano contra várias populações, e a União Europeia fecha os olhos. Portanto, aquilo que nós temos que ver é que... A escravatura moderna, eu diria, não é? Estes fenómenos que nós vamos vendo são o resultado de uma estrutura bem mais antiga, e esta estrutura é extremamente racista. Portanto, Portugal tem que ser racista enquanto permanecer nesta estrutura. A única forma dele deixar de ser racista é se ele quiser ser antirracista. E para ele ser antirracista, e também já agora antimachista, ou feminista, ele vai ter que lutar contra esta estrutura e pensar uma nova forma de se organizar as sociedades e de pensar no valor humano. Porque atualmente uns são mais iguais do que outros. Muito obrigada, sim senhora, estou a aprender muito, deixa já dizer, com vocês têm que voltar para o mês também para falarmos mais, se tiverem tempinho, vamos lá ver. Voltando à nossa deputada, Jocina, tem vários fatores, quero fazer esta pergunta, mas tem vários outros fatores. Nós vemos a polícia que deveria, não é? Fazer com que os cidadãos estejam seguros e tratar todos com a igualdade. E vemos recentemente que alguns foram, entre aspas, ditos que têm que remover as tatuagens racistas. Quero saber qual é a tua opinião na atitude de pedirem para que eles apenas removam as tatuagens. Ok. Isto é um assunto muito complexo, não é? Porque, no meu entendimento, não se pode aceitar pessoas racistas nas forças de segurança. Portanto, se o indivíduo está a utilizar uma tatuagem racista, porque ele não pode representar o Estado, ele não pode ser um elemento das forças de segurança. Portanto, isto, na minha ótica, é assim algo bastante óbvio. Portanto, estar a incentivar aos polícias que tenham tatuagem de cariz racista ou xenófoba, que eles retirem isto, eles até podem retirar as tatuagens, mas isso não significa que a sua ação não seja uma ação que esteja, digamos, condicionada, não é, com estas ideologias, digamos assim. Isto, na minha opinião, isto é cosmética antirracista. E claro que não funciona. Não funciona porque não é tatuagem é que deve ser removida, mas é o indivíduo é que deve ser removido das forças de segurança. Porque as forças de segurança representam um Estado, são uma instituição, são aliás, uma das faces mais visíveis do Estado. E nós não queremos que uma das faces mais visíveis do Estado seja uma face racista. Não é? Pois é. E em relação, não sei se depois também vou pedir que o Ferreira comente, em relação ao racismo que sofreste, não é? Que foi visível por todos, para quem tem olhos de ver, em que o André Ventura mandou-te para a tua terra e não teve nenhuma consequência que pudéssemos dizer que fosse justo para contigo.
Isso, na minha ótica, obviamente que foi uma atitude racista, foi um comentário racista, não é? Mas eu acho que se calhar mais do que esse comentário racista foi o fato de, na Assembleia da República, nenhum dos partidos políticos ter feito nenhuma ação contra isto, nem tomado nenhuma posição contra isto. E na altura até alguns tinham dado a entender aos órgãos de comunicação social de que iam se manifestar. Só que depois entre eles combinaram que era melhor ninguém se manifestar. De que o ideal era manterem as coisas da maneira que estavam, não se posicionarem para não darem visibilidade ao deputado fascista e racista. Isto, tanto os partidos de esquerda, que também têm mulheres negras entre, não é? Assim como nos partidos de direita, acharam que não havia necessidade de se posicionarem contra essas declarações racistas de André Ventura. Mas foi o que eu também, há umas semanas atrás, numa entrevista aqui a um órgão, eu lhes disse isso. Isso foi a legitimação desse comportamento. O fato dos partidos não terem tomado uma posição em relação a isto. A deputada francesa Danielle Obono foi vítima de racismo. Em França, até o presidente da República tomou uma posição. Aqui em Portugal, é-lhes útil. E enquanto lhes for útil, não tomam posição nenhuma. Nem a esquerda. Eu, antes de hoje ser deputada, eu fui durante muitos anos eleitora da esquerda. Sou uma mulher de esquerda e a mim me custa-me muito saber que eu, durante muito tempo, votei em partidos que hoje não têm capacidade de se posicionarem contra o racismo do qual eu sou alvo cotidiano. Mas ainda há umas semanas, e era isso que eu tinha iniciado por referir, eu também recordei isto a um órgão de comunicação social. Que as últimas palavras que Bruno Candé ouviu foram: volta para a tua terra. E que isto nos faça refletir. Porque o volta para a tua terra de inocente não tem rigorosamente nada. É o insulto racista mais aceitável, mais corriqueiro, mas também, e nós às vezes nem nos damos conta porque já o ouvimos muitas vezes, que já nem mas ligamos. É também dos mais violentos, não é? Porque ele nos informa que nós não somos elemento desta sociedade, que nós somos estrangeiros aqui. E mesmo que sejamos estrangeiros aqui, eles não nos querem aqui, não é? E volta para a tua terra normalmente está muito relacionada com uma questão de utilidade. Se tu és útil, podes ficar. Marcas uns golos, né? Marcas uns golos muito bons, metes a seleção lá em cima, ganhas umas medalhas em nome de Portugal, cantas umas músicas com uma voz muito forte, enquanto nos fores útil, muito bem. Mas às vezes, quando não marcas os golos, mandam-te para onde? Para a tua terra. Quando não ganhas as medalhas, mandam-te para onde? Para a tua terra. Quando julgam que não precisam de ti, mandam-te para onde? Para a tua terra. Portanto, isto é um ato de extrema violência, mas que nós, às tantas, de ouvirmos isto a vida inteira, nós já nem damos a importância necessária. Mas foi o que eu dizia.
Estas foram as últimas palavras que ele ouviu. Portanto, nós nunca mais vamos aceitar descansadamente que ninguém nos mande para a nossa terra. A nossa terra é onde nós escolhemos estar em determinado momento. Eu hei de, se calhar, voltar um dia para o meu país de origem, ou hei de decidir emigrar para a Oceania ou para outro lado qualquer, por minha opção, com base no meu direito de circulação. Ninguém tem o direito de mandar ninguém para lado nenhum, não é? E estes insultos racistas, e há imensos insultos racistas, é só ir à minha página do Facebook institucional, não é? Eles andam lá militantemente, todos os dias, a qualquer hora. Aliás, eu hoje ainda dizia, ironicamente, que nunca me tinham insultado de obesa, e hoje eu fui insultada de obesa, e eu que fui esquelética a minha vida inteira, e que o meu maior desejo era ser cheinha e redondinha como a minha mãe. Portanto, hoje fui insultada de algo que eu adoro, não é? Mas Mas não acha que é perigoso, Joacina? É o que eu estava a falar com o Ferreira também e quero saber a opinião dele. Não acham quem é mais perigoso? São as pessoas que realmente vão comentar nas vossas páginas ou quando fazem algo desse género que falam abertamente sobre o racismo, ou as redes de comunicação que falam disso e de certa forma estão a instigar o ódio? Eu ou não entendi. Ficaram parados e eu pensei que não me ouviram. Era de orientação, de orientação. Desculpa, vou passar agora ao Ferreira e depois também podes responder. Desculpa, eu fiquei Claro. Okay. Acho que ficámos os dois a pensar o mesmo, já assim. Então. Só para quebrar o gelo. Essa pergunta é assim. É um bocadinho difícil responder-te, porque é que sempre. Imagina que existe um corpo saudável e de repente ele está infectado. Pode ser com Covid, vá. Uma vez que ele está infectado com o vírus, ele irá ter sintomas. E esses sintomas podem ser vários, não é? Desde febre alta, dores no corpo, falta de apetite ou incapacidade de comer, até dificuldades respiratórias. Qual destes sintomas é mais perigoso? Qual é que o agente que é mais perigoso de todos? Porque a pessoa pode morrer de febre, a pessoa pode morrer sem respirar, a pessoa pode morrer de não comer, desidratada, não é? Então, quando nós estamos a olhar para estas expressões do ódio e do racismo, é isto que nós estamos a ver. Nós temos um agente, temos uma estrutura racista, e esta estrutura racista, ela tem vários poderes. Tem o poder de repressão direta, que é a repressão do Estado, incluindo a polícia, não é? As forças de segurança, mas não só, podem ser seguranças, por exemplo, que é uma violência mais direta, não é? E tens um outro poder, que é um poder que é um bocadinho mais subtil, que é aquele que diz o que é admissível e o que é que não é admissível, não é? Quando tu tens estas observações nos comentários, isto aqui já é o final de toda uma cadeia. Tu tens todo um processo de... eu vou continuar a falar porque não sei se estás aí ou não. Mas há todo um processo... eu estou aqui, só estou a partilhar, desculpa. Ok. Há todo um processo, não é? Que tem várias cadeias até chegar àquele comentador. Começa, por exemplo, pelo poder legislativo que permite o racismo e manifestações racistas, daí segue para as instituições que vêm institucionalizar o racismo, sejam eles os média, sejam eles as instituições da polícia, da segurança social, as escolas, ou etc. Daí passa para um outro nível, que são os profissionais que estão à frente dessas instituições, os repórteres, os juízes,
os professores, etc., até finalmente chegar aos alunos, aos consumidores da informação, e finalmente tu estás a falar para umas massas. Porque este é o nosso problema dos médias, não é? E destas instituições, é que eles têm o poder de massas. Elas não influenciam uma pessoa isoladamente. Elas influenciam milhões de pessoas. Não é? E quando tu influencias esses milhões de pessoas, tu vais ter vários milhares, pelo menos, que têm vontade de expressar o seu racismo. O assassino racista de Bruno Candé, ou aqueles violentos que fizeram o Giovanni, ou aquele polícia que fez o que fez à Cláudia Simões, eles não operaram isoladamente. Há toda uma cadeia que lhes disse para eles fazerem aquilo e que podem fazer aquilo. Se não tivesse havido essa cadeia antes, isto não teria acontecido. Por isso, quando nós olhamos para o discurso de ódio, temos que olhar de duas formas. Porque ele é o resultado de uma estrutura que já existe, que é extremamente violenta, por um lado, e por outro que ela está a reproduzir-se. Porque ela depois começa a reproduzir. Porque o racismo não é individual, ele é coletivo. É de um coletivo, que é o coletivo que chamamos branco, que é liderado pela elite branca, não é? Normalmente também chamam-lhe burgueses ou capitalistas, se quiseres usar esta terminologia. E depois tu tens os outros coletivos, o coletivo das pessoas racializadas. Eu até poderia ser, imagina, como Giteles, individualmente, o indivíduo nunca ter sofrido racismo, o que é impossível, não é? Porque estás numa estrutura racista. Mas mesmo que eu nunca tivesse recebido qualquer tipo de discriminação por nenhuma instituição, por nenhuma pessoa na rua, por nenhum tipo de racismo, não é? O racismo contra os ciganos continuaria a existir. Porque não é o meu caso particular que vem dizer que sofria ou não racismo. É o fato de grupos inteiros de pessoas, que são milhares de pessoas, na Europa os ciganos são 12 milhões, à volta de 12 milhões, estão a ser vítimas, como coletivo, de uma ação racista, que é extremamente violenta. E tem várias formas. Por isso, quando nós olhamos ao discurso de ódio, é isto que nós temos que olhar, que ele é uma representação, uma manifestação, entre várias outras, de um sistema racista violento, que tenta nos violentar de várias formas. Esta é só mais uma. Mas mata, atenção, também mata. Ok. Joacine, qual é a tua opinião em relação a isso também? Bem, assim, dizendo assim rapidamente, porque eu hoje ando aqui num esforço para ser o mais sintética possível, porque eu tenho o vício de historiadora, que é de falar, explicar o contexto, e hoje ando aqui do tipo, é 1 hora, não posso exagerar, mas uma resposta assim muito objetiva a isso. Obviamente de que esse discurso de ódio é um discurso de ódio que também não tem muito de espontâneo, não é? Este ódio todo que encontram na minha página, aqueles indivíduos muito raivosos, sempre muito nervosos, a insultar, eles normalmente vão repetindo o mesmo insulto várias vezes, uns textos enormes que eles retiram não sei aonde e que vão metendo aqueles textos em todos os sítios onde eles podem. Portanto, há um ódio que também é um ódio organizado. Não é? Eu não sei até que ponto não é um ódio financiado, não é? E é um ódio organizado que tem como objetivo retirar-te o oxigênio, retirar-te a energia, enredar-te numa série de situações de mentiras, de desinformação, de notícias falsas, de calúnias, etc. Exatamente com o objetivo de quê? De criarem uma imagem ou de um indivíduo ou de uma entidade que seja uma imagem com objetivos muito específicos. No meu caso, se olhares para as minhas imagens, as fotografias minhas nos jornais, durante a minha eleição e naquela fase
pós-eleitoral eram só fotografias, eu com ar muito zangada, com olhos arregalados, a gaguejar assim, a retirarem-me toda a minha beleza. Pois, Mas aquilo tinha um objetivo. E o objetivo era só um: desumanizar. Porque se te desumanizam, já podem exercer violência sobre ti. Então eles primeiro dizem: olha só para ela, com estes olhos arregalados, mal educada, arrogante, impotente, prepotente, e vão-te metendo, vão-te colando vários adjetivos negativos e depois precisam de uma imagem que corresponda a isso. Então vão desencantar fotografias horrorosas. Para quê? Para que ninguém tenha qualquer tipo de empatia e para legitimar toda a violência contra ti. Só que eu, tal e qual eu digo, eu andei a estudar a violência. Então eu andei a estudar a violência teórica e metodologicamente. Então eu logo no início eu identifiquei o que é que me estava a acontecer. E iniciei a analisar a minha própria situação. Eu disse, não, eu não vou entrar neste enredo, mas também eu sou uma. Eu não tenho a força institucional de um jornal, de um telejornal, de um partido. Então, eu não tive maneira nenhuma a não ser meter as mãos assim e aguentar, não é? Porque era muito violento, não é? E ainda é, porque a seguir houve uma legitimação. Mas quais as consequências do discurso de ódio? Ou melhor, os objetivos do discurso de ódio? É abrir caminho para o fascismo. E nós achamos que o fascismo é uma estrutura caracterizada de certa maneira, não é? Mas eu, na minha ótica, quando se está a espetacularizar o assassinato de um jovem negro, que é assassinando num dia, numa hora, para que toda a gente assista, isto é espetacularização da violência. Isto é fascismo. Porque eu recordo-me que há uns tempos atrás as pessoas eram violentadas, mas os agressores fugiam para não serem reconhecidos. Como é que agora... Não. Um momento, Sofia. Estava, senta-te aqui, por favor. Mais um bocadinho, mais 10 minutos. É isso. Como é que em pleno século XXI alguém quer mostrar que é um assassino? Quer que toda a gente saiba, que toda a gente assista a uma violência extrema. Isto a mim é um alerta total. Para mim, há um antes e há um depois do assassinato do Bruno. André. Há um antes e há um depois. Portanto, e que todos os partidos políticos tenham isto bem assente. É que há um antes e que há um depois. Portanto, o que foi legitimado antes, o que foi normalizado antes, o que foi relativizado antes, não pode voltar a ser relativizado, não pode voltar a ser normalizado, porque nós não estamos disponíveis a assistir nunca mais a isso. Ok. Muito bem. Eu Acho... irei... Ok.
eu irei, nesta legislatura e, nomeadamente, nesta sessão, não é, legislativa, o meu enfoque vai ser e está a ser em melhorar a legislação contra o racismo e contra o discurso de ódio. Porque é uma legislação que é completamente oca, não protege ninguém. Portanto, eu, enquanto legisladora, o meu objetivo é ter a hipótese de melhorar isso ainda nesta sessão legislativa. Ok. Consegues nos dar um pequeno exemplo da legislação? Quais são as consequências de um acto racista? Ok. Só para se ter uma ideia da ineficácia absoluta, é considerado discurso de ódio racial quando o agressor informa à sociedade que está a praticar discurso de ódio racial. Porque senão nós não temos forma de caracterizar isso enquanto discurso de ódio. Para dar um exemplo, no momento em que o indivíduo saca de uma arma e diz pum, 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 preto, vai para a tua terra, isto pode não ser considerado ódio racial. Sério? Imaginemos isso, não é? Existe hipótese de não ser considerado ódio racial, embora o agressor tenha proferido um discurso racista. Isto porque a legislação informa que a pessoa necessita de efetuar, digamos, uma espécie de divulgação das suas intenções. Se o agressor disser isto é discurso de ódio, aí é discurso de ódio. Se o agressor mandar-me para a minha terra, chamar-me de macaca, chamar-me de outras coisas, há hipótese disso não ser considerado motivação por ódio racial. Foi o que sucedeu às pessoas violentadas na esquadra de Al-Farajid. Sofreram insultos racistas. Mas a primeira coisa que foi afastada foi a motivação por ódio racial. É que a motivação por ódio racial não é um crime independente, é uma agravante. O que significa isto? Se eu esmurrar alguém, eu vou ser condenada por ter esmurrado alguém. Mas se eu esmurrar alguém e ao esmurrar alguém eu filo por ódio racial, isto é uma agravante. Eu vou ser condenada por esmurrar alguém e vou sofrer uma agravação da minha condenação por tê-lo feito por ódio racial. Só que esta agravante do ódio racial é sempre retirada. É sempre relativizada. Ela raramente é usada, não é? Então a ideia é garantir que aquilo que for racismo seja condenado enquanto racismo. Isto não tem acontecido. Não tem. Ok. Pois, eu já estava à espera que fosse nada, não é? Em relação às leis que são que não são assertivas em Portugal, porque mediante tudo o que se passou durante a sua campanha e outros casos, como o Ferreira mencionou também, não houve realmente, até agora o mais recente caso do Bruno, não houve de maneira nenhuma consequências na hora.
teve-se que fazer manifestações, teve que se falar muito, e o que é que tentam fazer muitas vezes é algo racista, não é? Não aceitamos, mas então vamos manchar a vítima. É sempre manchar a vítima. Aconteceu no caso da senhora angolana. Ai, não pagou o bilhete. Não, ela estava a gritar, ela tentou agredir o motorista. Há sempre um motivo por detrás dos actos racistas que... Culpabilização da vítima. Exatamente. Culpabilização da vítima. Mas esta legislação é uma legislação útil. Ela, de facto, é uma legislação que tem boas intenções, só que ela é ineficaz. Não funciona. E se não funciona, precisa de ser melhorada rapidamente. Pois é. Antes de ires, só queria saber quais são os teus projetos daqui em diante, não é? Falaste de alguns em relação agora à nacionalidade que conseguiste. Falaste também sobre o racismo, né? Combater o racismo. Quais são os teus maiores objetivos agora para o ano que vem? Enquanto nossa deputada, claro, que nós estamos contigo. Estou a brincar. Bem, este ano, o meu objetivo é, tal e qual eu já referi, melhorar a legislação no que diz respeito ao combate ao discurso de ódio, ao combate ao racismo e a outras formas de discriminação, mas também de contribuir para áreas como a violência doméstica, que, embora tenha uma das legislações mais desenvolvidas e por ali fora, há uma ineficácia enorme. Há aqui um nível de feminicídio altíssimo. A violência doméstica é a maior Covid de Portugal. E é algo que, mesmo com a melhoria da legislação, mesmo com entidades empenhadas, não para de acontecer cotidianamente. As mulheres são assassinadas cotidianamente, e esta é uma área que, na minha ótica, também necessitará de uma estratégia mais reforçada. Outra área que, especialmente com este ambiente de Covid-19, em que nós descobrimos que, afinal, as empregadas de limpeza, as empregadas domésticas, os motoristas de autocarro, as cozinheiras, etc., são consideradas trabalhadores e trabalhadoras essenciais. Eu, neste momento, dei entrada na Assembleia a uma iniciativa legislativa com o objetivo de criação do Estatuto de Trabalhador Essencial. Porque se são essenciais ao Estado em ambiente de pandemia, em que nós estamos todos confinados, não é? Mas há pessoas que não têm maneira nenhuma de estarem confinadas porque elas são essenciais ao Estado, são essenciais à nossa sobrevivência. Então estas pessoas não podem ter salários miseráveis, número 1, e precisam de ser protegidas e valorizadas, não é? Se alguém é essencial ao Estado, então precisa de ser valorizada salarialmente. E ainda uma outra área está muito relacionada com acesso à habitação, que é aqui um dos maiores flagelos nacionais e que afeta as
comunidades mais desfavorecidas. E o acesso à habitação não significa somente habitação social, significa o acesso à habitação no geral. É impraticável, com um salário mínimo miserável, que as pessoas não têm hipótese de encontrar mecanismos de subsistência com base no seu ordenado, especialmente no ambiente em que há uma especulação imobiliária altíssima. As rendas de casa estão insuportáveis e está a aumentar a segregação. E este é o ano de investirmos aí, mesmo porque com a Covid-19 a orientação que nós recebemos é que fiquem em casa. Pois parece que a Ferreira está a concordar muito. Em casa, em ambientes sem saneamento, em ambientes com dificuldades de assegurarem o essencial, que é a água, que é a iluminação, etc. Não é? Portanto, este ano eu acho que inevitavelmente é um ano de se investir na habitação, no acesso à habitação e em acabar com a população sem abrigo. Não há medidas sanitárias enquanto houverem homens e mulheres e crianças a viverem nas ruas, não é? Portanto, estas áreas são as minhas áreas. E é isto onde eu este ano irei me esforçar imenso para obter algumas vitórias legislativas. Muito obrigada. Vamos despedir da Jocine, vou continuar aqui com o Ferreira, não é? Demos um bocadinho de tempo porque sei que está atarefada e tem outros compromissos. Quero agradecer muito a tua presença e dizer que és uma mulher que eu admiro. Sei que é 2 vezes, 3 vezes mais difícil. Ser mulher já é difícil, ser mulher e negra ainda mais difícil é. Então chegar onde tu chegaste só dá vontade e acho que traz uma força nas mulheres africanas também de que é possível conseguir, mesmo mediante as dificuldades que passaste, conseguiste sobrepor e conseguiste ser uma mulher, como eu disse no início, independente. E é um exemplo para todas as mulheres, com certeza, e a mim dá-me garra, principalmente sendo guinense e sabendo a situação política do nosso país e económico, dá-me força de vontade de acordar e fazer algo todos os dias em prol do desenvolvimento do nosso país. E é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada, Jocine. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. E eu acho que, independentemente das nossas diferentes situações, não é? A ideia é avançar com condições ou sem condições, avançar. Nunca ficar à espera de ter todas as condições reunidas para se avançar. Eu avanço com uma mão, com um pé, com uma mão, não é? Portanto, é irmos andando, darmos um passo, outro passo, mas não admitir que ninguém nos faça achar que nós não somos úteis e que não somos importantes. Nós somos muito importantes, nós somos muitíssimo, não é? Isso às vezes é um desafio enorme, mas eu acho que é um desafio que vale a pena. Portanto, mulheres e homens também, claro, é não desistirmos dos nossos objetivos e não nos intimidarmos com as dificuldades. Está bem?
Portanto, pessoal, Fazem preciso de parte. ir embora. A minha filha está muito Obrigada. cansada, tem que dormir. E preciso ir Obrigada. ajudar. Tchau. Tchau, tchau. Beijinho grande. Ferreira, cá estamos nós. Jacina vai nos abandonar, estamos nós aqui para continuar um bocadinho do tema que nos traz aqui. E as minhas desculpas e um abraço aos Gitelos. Adoro os Gitelos. Juntos somos mais fortes, adoro esta diversidade. Obrigada. Gitelos, como eu disse no início, não é? O foco do teu trabalho também é em relação à habitação. E como a Jacina estava a dizer, em relação agora a esta pandemia, ficou mais difícil, não ficou para os ciganos também, conseguirem ficar em casa com as condições em que vivem. Não sei se tens, se podes nos falar mais sobre isso também. Aqui vamos depender de quem falamos, porque a verdade é que quando se fala em confinamento e pedir às pessoas para ficar em casa, as pessoas ciganas já estavam confinadas antes da pandemia, porque quem vive num bairro precário de autoconstrução ou vive em bairros camarários que estão isolados e segregados, já estão confinados e estão segregados. Então, vir esta nova pandemia com este pedido de confinamento foi só mesmo lembrar aquela violência que eles já sofriam, não é? Eles e elas já sofriam antes. A pandemia em si, em termos de saúde, veio complicar, sim, a vida às pessoas ciganas, porque justamente porque vivem nas condições mais complicadas, e 33%, portanto, um terço das famílias ciganas vivem em precariedade, muita precariedade, elas não têm condição para resistir ou para enfrentar esta pandemia, porque repara, está bem que elas estão confinadas no bairro, não é? Ou no acampamento, mas não têm água potável, não têm água quente, não têm acesso a uma casa de banho. Então, não têm condições para lavar as mãos, para tomar banho, com a frequência que lhes era necessário. Então, isto já demonstra que há muitas dificuldades, e que estas dificuldades são estruturais e são materiais, e que impedem que as pessoas possam responder a um desafio. E também nos lembra que com tanta coisa, com tanto foco no comportamento individual, do ficar em casa, de levar a máscara e do álcool em gel, que não é uma ação individual que vai fazer frente a uma pandemia. Porque o indivíduo de classe média, e não por acaso são sempre brancos, não é? Ele está dentro de um condomínio e pode dar só a luz de estar em casa a fazer lives no Instagram e a brincar aos confinados, mas as pessoas das classes trabalhadoras e as classes trabalhadoras mais precárias e que vivem em condições de habitação mais precárias, que são sempre as pessoas racializadas, essas não têm condição de ficar em casa e de responder à pandemia, porque têm que enfrentar transportes lotados. E eles cortaram o número de transportes. Diminuiu o número de comboios, diminuiu o número de carruagens, ou diminuiu o número de viagens do autocarro. Então, e a própria capacidade do autocarro também diminuiu, o que significa que há mais gente com complicações para se deslocar. Então, há muitas estruturas, não é, que vêm influenciar, impedir que as pessoas possam enfrentar esta crise. Estão mais vulneráveis, porque estão nas linhas da frente, e estão mais vulneráveis porque têm um déficit de imunidade, porque já têm várias doenças, normalmente já têm problemas de pele, problemas respiratórios, problemas cardíacos, renais, etc., devido às condições habitacionais em que vivem, principalmente as crianças e os mais idosos, e ainda têm este problema, que é não terem uma situação em casa que lhes permita sequer lavar as mãos, para poderem a se proteger de alguma forma. Achas que é propositado que eles metem os pretos, os ciganos e a minoria em bairros sociais? É algo intencional mesmo para que
haja fogo e que sofrem todos juntos e estão à parte do resto da sociedade. Não, isto não Ou tem é tanto a porque ver mesmo com... são os que precisam mais? Este é que é o problema da estrutura. A estrutura ela não precisa de motivação para funcionar. Não é necessário, por exemplo, que um autarca seja especialmente anti-cigano ou especialmente racista para colocar justamente munícipes negros ou ciganos na periferia nas piores condições. Isto não é necessário acontecer. Acontece, não é? Também sabemos, não é? Mas não é necessário. Porque a estrutura em si, ela funciona desta forma. Porque desde há 500 anos para cá, perdão, que os indesejáveis têm sido sempre os mesmos. Pois. E estes indesejáveis têm sofrido constantemente o mesmo tipo de violências. Há decretos portugueses, portanto, feitos por reis, que decretavam que era proibido alugar ou vender casas a ciganos. Há decretos a dizer que os ciganos não podiam ter posses, não podiam ter bens. E a única bem que eles poderiam ter era, por exemplo, uma faca para o pão. A sério? E não podiam ter mais do que uma, porque senão eles estavam armados, porque eles também não lhes era permitido andarem armados. Por qualquer coisa podia ser uma arma. Tens decretos do género, não podiam casar entre si. Os ciganos não podiam constituir família. E até retirada dos filhos. Em 1800, a rainha Maria Pia, ela enviou todas as crianças ciganas com menos de 9 anos para a Casa Pia. É esta a história da Casa Pia. Foram enviadas para esta instituição para retirar estas crianças aos pais ciganos, para não as educarem, para não as criarem, porque não tinham direito a serem ciganas. Então, quando tu olhas para este histórico todo, e depois cais no século XX, que foi do século... Porque, repara, estas violências todas que a gente tem sofrido ao longo deste tempo, elas não são esporádicas, não acontecem agora. Vêm constantemente a acontecer. Então, é uma continuidade histórica de violências, inclusive de genocídios e de empobrecimentos em massa. Agora, repara, estás no século XXI, com séculos de segregação, com séculos de empobrecimento, com séculos de desumanização. É normal que vais ter estas pessoas, em massa, não é? Em massa. Estas pessoas vão ser as mais pobres, vão ser as mais vulneráveis, as que não vão ter poder de sequer protestar. Resultado, se um autarca que vendeu os melhores locais para os prédios privados, só vai restar, por obrigação, territórios que estão piores localizados. Porque os melhores, eles guardam para eles. Então, vamos para os piores locais, que normalmente são montes muito cheios de vendavais, ou na periferia, porque está longe de tudo, e é lá que vão construir, porque é mais fácil. É uma questão de, porque é que eu vou perder tempo a construir casas para várias famílias, se posso pôr tudo ao molho e fé em Deus? É uma questão de... É isso que eu acho que acontece. É isso que eu acho que acontece. Não é? Ou seja, há toda uma estrutura que leva a que este seja o resultado. Não necessita haver uma intenção propriamente dita. Mesmo lá atrás, há 500 anos, não precisaste que um rei dissesse eu vou odiar os ciganos porque quero. Não havia essa necessidade. Simplesmente surgiu como orientação política na Europa. E a partir daí temos vindo tendo as consequências. O extermínio Portugal, em 1686, decretou o extermínio dos ciganos. Em 1749 foi Espanha. A Alemanha nazi, que normalmente nós falamos, foi em 1944. 200 anos depois. Aliás, quase 300 anos depois. Há 250 anos. Estás a ver a diferença? Pois é. Desculpa. Continua. Não, é só isso. Não é novo e depois tem consequências. E estas são as consequências. É uma estrutura montada que ainda não foi colocada em questão. Há 500 anos que está assim. Aliás, tem sido colocada em questão por nós, não é? Mas não claro. Foi... nos tempos atuais, não é? Porque eu particularmente cresci na margem sul e temos o Val da Moreira, onde tem uma zona que é os ciganos e uma zona que são os africanos, e normalmente o que é que acontece? Há muito esse choque cultural e coisas que nós também durante os anos temos vindo
haver uma diminuição? Achas que, de certa forma, já estamos a abrir os olhos para o que a sociedade quer que a gente seja? Não, dessa conversa dos choques culturais e não sei o quê, isso é intencional. Não significa que seja verdade. Sim. Porque, os negros e os ciganos, nós temos estado em contacto desde o começo. Por força do próprio colonialismo, nós temos forçado a estar em contato. Por isso é que há tantas expressões artísticas que têm influências negras e ciganas. O fado, o flamenco, o samba, a bossa nova, o tango, várias destas expressões musicais têm duplamente influência negra e africana, o que mostra que nós já vivíamos em conjunto desde então. E nós aprendemos a viver em conjunto. E sempre lutamos porque estamos no mesmo lado. Na luta da habitação, por exemplo, tu tens sempre negros e ciganos na luta pela habitação. Porquê? Porque nós estamos juntos na periferia. Nós estamos juntos nestes bairros autoconstruídos. Nós estamos juntos nos bairros camarários. E estamos juntos e unânimes a dizer que é uma injustiça e que tem que ser mudado. Mas os média são uma instituição para massas e que têm uma função, que é a função de normalização, de criar uma imagem que se diz que é esta, ok? É que nos diz outra coisa. Já disseram que houve um arrastão em Carcavelos que tiveram que desmentir. Já disseram que houve uma rixa na Quinta da Fonte que tiveram que desmentir porque foi mentira. O facto de só ouvir muito falar uma coisa não significa que ela realmente aconteça, ou mesmo acontecendo, que aconteça com essa frequência ou com essa dimensão. Há uma certa desinformação também da parte das redes de comunicação. Exatamente. E essa tem duas motivações. Tem uma motivação que é de audiências, porque dá dinheiro, porque choca, porque é sensacionalista, e isto devia ser proibido, porque tem consequências para as pessoas, não é? Porque exotificam-nos, essencializam-nos, tornam-nos em pequenos smurfs, portanto, se aquilo é assim, nós somos todos assim, Exatamente. se é assim, nem sequer podemos ser outra coisa. E, portanto, facilita a desumanização e logo facilita que se aceite a violência contra os nossos corpos, especialmente as mulheres negras, as mulheres ciganas. E, por outro lado, eles permitem criar uma imagem do país, a tal identidade nacional. Tem que haver sempre um país que é regido por um Estado etnonacionalista, mais ou menos étnico, não é? Porque ele já foi mais etnonacionalista, já pode ter sido menos, mas continua a ser. Não é? Ele precisa desta identidade. E quem é que está por trás destes média? São as piores pessoas, porque tens os brancos todos como coletivo, não é? São um coletivo que representa um grupo ou uma classe. Mas dentro destes brancos, depois tens as várias subclasses deles, inclusive as elites. E é destas elites que saem quem tem o poder dos média. E são estas elites quem mais se beneficiam de estar a criar uma sociedade racista e a promover uma cultura racista entre os próprios brancos, que são aqueles que os consideram seus. Que é para que esses brancos possam se identificar com as suas elites, ao invés de se identificarem com aqueles que realmente estão ao seu lado, que são os negros e os ciganos. E tens brancos nos bairros sociais. Tens também brancos em condições precárias a viver. No entanto, tens este problema, que é com quem é que eles se vão identificar. Porque depois tu lutas ao lado daquele com quem te identificas. Se eu não me identificasse com a Joacine, pela sua luta e por a conhecer da luta, né, se calhar eu poderia não estar hoje ao lado dela. Mas felizmente, no meu percurso, tive uma organização, no caso foi o SOS Racismo, mas podia não ter sido, ou pode ter sido uma associação cigana, que ajudou a promover este tipo de ação conjunta entre os coletivos e daí entre as comunidades. E é isto que os médias estão-nos a fazer hoje. Dão-nos a entender coisas que às vezes não são bem isso. E temos que ser bastante críticos e denunciá-lo. Nem que seja para nós próprios, para não caímos na ratoeira. E acho que também podemos dizer que, em termos de compra de habitação, os pretos e os ciganos, se calhar são uma percentagem muito pequena. Isso derivado ao quê? Desigualdade social, a não terem o capital para o fazer. O que é que achas que é a solução?
Então, em parte, tem esse problema estrutural económico, que é o mercado privado da habitação exclui todos aqueles que não são ricos, praticamente. Hoje em dia, para teres uma casa, quase que tens que ser milionário, não é? Pronto. As rendas são incomportáveis. As casas que estão disponíveis para a habitação anual são cada vez menores e logo cada vez mais caras. Mas depois não é só isso. Tu também tens quem se recuse a vender ou alugar casas a ciganos. Aí está. Não é fácil. Tu até podes ter posses, podes ter capacidade para comprar a casa ou para alugá-la, mas por ser cigano, eles recusam-te o negócio. Exatamente. Por isso, e isto é permitido. Porque o Estado não tem uma lei que permita sancionar isto ou condenar isto. É desigualdade social, como é que se diz? A discriminação de uma forma mais cívica, todos esses fatores. Como é que, a pergunta antes de terminarmos agora, não é? Como é que SOS Racismo vem dar luz a todas essas desigualdades, a todas essas injustiças que acontecem com as etnias minoritárias? Bom, eu não sou a pessoa mais indicada para falar da história do SOS, porque eu já entrei, eu sou muito recente no SOS, entrei para aí. Mas atualmente, qual é o trabalho que tem feito porque já existe essa união de todas as etnias minoritárias fazerem parte do projeto. Então, só aí já estão a criar espaço para outros que se calhar não tinham esta mentalidade também estarem interessados em fazer parte desta causa, não é? É isso, é neste sentido que eu quero que me digas, estando tu inserido no projeto. Ok, eu acho que aqui convém dizer que é fundamental as pessoas que lá estão. Né? É fundamental ter lá estão a ditar o José Falcão, mas também o Mamadou. Sim. Se não tivesse lá, eu acho que o SOS, por muito, mesmo que tivesse as mesmas pessoas, não seria a mesma coisa. Pois. Porque faz diferença. Né? E o SOS tem uma luta que começou na década de 90, justamente ao lado, contra a extrema-direita também, não é? Porque foi uma forma também de reagir a estas organizações, surgiu também o SOS Racismo, porque eles mataram, né? A extrema-direita matou, mas também porque o SOS acabou por estar no lado certo da luta, porque tiveste pessoas que lutaram ao lado das comunidades, e isto mantém-se até hoje, de várias formas. Por exemplo, tivestes uma disputa, porque houve uma tentativa de despejar as pessoas no bairro das Pedreiras e Pombal, em Beja, e o SOS, apesar de não ter agido sozinho, não é? Mas foi fundamental para chegar a esta situação e impedir os despejos. Mas cá está, não foi só o SOS sozinho, não é? Foi também as associações ciganas que se envolveram, foram pessoas que não têm nenhuma associação que se envolveram, pelo que isto acabou por ser mais uma ferramenta fortuita e não tanto não querendo desfazer, porque para mim foi a minha passagem pessoal é uma coisa, não é? Sim. Mas não querendo desfazer, é sempre muito importante olharmos o que as associações fazem e conseguem fazer, embora limitadas. Ok. Olha, muito obrigada. Foi demais. Adorei este bocado. Aprendi muito. Vou-te já dizer que aprendi muito, porque a história da África, mal ou bem, uma pessoa já sabe, mas agora essa história dos romanos e isso tudo é algo que é muito pouco divulgado, só quem é historiador e se calhar quem vai à procura se calhar que consegue saber. Então aprendi muito, muito contigo hoje, como com a Jocine, mas posso dizer que aprendi de história, aprendi até mais com o que tu disseste em relação agora aos ciganos e como é que foi a história, da onde é que começou, não é? E eu espero que se fale mais disso, não é? Porque, como eu digo, é fazermos das redes sociais um local de aprendizagem e eu aprendi. Portanto, hoje vou dormir. Ok, muito obrigada.
Ferreira, e vamos falando, está bem? Obrigada. Foi um prazer receber-te aqui. Tchau. Tchau. Boa noite. Isto é que foi aprender. Muito obrigada a vocês todos. Vanira Branca, minha prima querida de Luxemburgo. Amo-te muito. Muito obrigada a vocês todos que estiveram aqui a acompanhar esta pequena entrevista, pequena grande, onde acho que deu para aprendermos muito também e partilharmos ideias. Tive a oportunidade de partilhar alguns comentários. Obviamente que às vezes não dá para partilhar todos, porque como é grande acaba por ficar na cara dos convidados, o que não convém. Eles estão aqui para serem vistos e para falarem. Mas foi um prazer receber-vos, a vocês todos, e falar sobre este tema muito oportuno e que acho que devemos falar mais vezes, para a partilha de conhecimento, não é? E para esclarecer também algumas dúvidas que possam ter enquanto indivíduos. E é isso, é tudo hoje. Muito obrigada a vocês. Não se esqueçam de ir ali na página, ok? A página do Facebook, Bela Sano, e seguirem a página. Vou estar de volta em breve, onde vou ter jovens que têm trabalhado no mundo do entretenimento, eventos, enaltecendo a comunidade guinense e levando a nossa bandeira para além de fronteiras. Obrigado, DJ Vaz, está aqui também. Já vi que está aqui o meu mano também, o Carlos Pedreira, a minha mana italiana, Nicandro, várias outras pessoas, Sheilinha, Marley Jabi, Mamassota, estão aqui várias pessoas. A tia Elsa Catar também esteve aqui, várias outras pessoas. Já vocês todos, muito obrigado. Peço que partilhem o vídeo, porque o meu outro Facebook foi bloqueado, denunciaram o meu Facebook. Eu não sei porquê, eu não fiz nada. Como sabem, eu só partilho as minhas coisas, não fiz nada, mas bloquearam. Mas espero que amanhã eu já esteja desbloqueada, não é? E é isso. Muito obrigada a vocês todos mais uma vez. Foi um prazer receber-vos aqui no meu espaço, no espaço que é de todos nós, para partilharmos ideias e para aprendermos uns com os outros. Um beijinho a vocês todos e hora de ir buscar as criancinhas na Sãozinha, Carolina. Beijinho, tchau! Tchau, tchau. Parece a Queen agora aqui no...